Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos e a todas ao nosso seminário de mecânica, tá bom? Que acontece hoje no dia 31 de agosto de 2023. É um enorme prazer termos aqui conosco a professora Regina Almeida para falar um pouco sobre modelagem matemática do câncer. Antes de passar a palavra para a professora Regina, aqueles lembretes clássicos, não é? Então, esses seminários são abertos, né? Por favor, divulguem a todos. Se você tiver interesse em fazer uma palestra, ministrar uma palestra ou recomendar alguém, por favor, envie uma mensagem aqui no chat para a gente, tá bom? Avisem, deem as suas indicações e a gente entra em contato com o colega, tá joia? Essas palestras são gravadas e vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação em matemática, da UNB. Então, se você não quiser ser visto nem ouvido na internet, por favor, desligue sua câmera e seu microfone agora e interaja conosco pelo chat, tá bom? Sua permanência nessa sessão é um consentimento para a publicação desta gravação no canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação. Tá joia? Então a professora Regina vai começar a palestra é informal, então, por favor, todos são muito bem-vindos a abrir seu microfone e a fazer perguntas para ela quando assim desejarem, tá bom? E no final da palestra a gente também vai ter um tempinho para conversas, tá bom? Professora Regina, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Por favor, pode começar a sua palestra. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Obrigada, Yuri, pelo convite. É um prazer falar aqui no Seminário de Mecânica e do Programa de Pós-Graduação da Matemática. Realmente, essa palestra é bastante informal, então fiquem à vontade para interromper em qualquer hora. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a gente vem realizando lá no nosso grupo de pesquisa em modelagem do crescimento tumoral. Bom, então, o nosso foco é estudar o câncer. Então, câncer é uma realidade, né, para todo mundo, né? Formalmente, ele é considerado um grupo de doenças, né? Que tem essa definição aí conforme a Sociedade Americana do Câncer definiu em 2006, né? Um grupo de doenças caracterizadas porque eles chamam de crescimento descontrolado e espalhamento de células anormais. Esse crescimento descontrolado não é bem assim descontrolado, porque existe uma série de processos, né, que controlam esse crescimento que a olhos de fora parecem descontrolados, né? O câncer, como vocês sabem, é um problema de saúde pública, né? A incidência dele tem crescido bastante, só na última década cresceu cerca de 20%. É a segunda causa de mortes nos países desenvolvidos, e o mais assim surpreendente é que a incidência de câncer em pessoas mais jovens, ela tem crescido também, como esse dado também da Sociedade Americana, né, sobre o câncer de colo retal em jovens adultos. No Brasil, o INCA ele faz um acompanhamento epidemiológico assim bem detalhado do câncer. Esse mapinha aí que está mostrado nesse slide, ele foi tirado da estimativa publicada em 2016, e na estimativa mais recente, que foi a de 2020, eles não fizeram um mapinha semelhante, então eu coloquei aqui em azul os dados mais atuais. Então, para 2020, nessa última estimativa, o INCA já previu 686 mil novos casos por ano no Brasil. E, por região, aqui em azul, está a relação de 2020 para em vermelho 2016, relacionado às incidências em cada uma das regiões brasileiras, né? Então, vocês veem que realmente tem algumas regiões no Brasil onde a incidência é maior, possivelmente porque o acompanhamento é maior, enfim, tem toda uma população maior também, e a gente observa esse crescimento que vem acontecendo também aqui no nosso quintal, né?
Saiu em 2016 também um dado bem interessante, que apesar de ser a segunda causa de mortes nos países desenvolvidos, o câncer já é a primeira causa de mortalidades em 10% das cidades brasileiras. Então, essa é uma motivação bem grande para o estudo, né, e o desenvolvimento de pesquisas no câncer. A quantidade de informações que a gente tem sobre essa série de doenças é muito grande, mas é importante destacar o crescimento de toda essa informação nesses últimos 50 anos. Muitos de vocês nem eram nascidos, mas há 50 anos atrás, o presidente Nixon injetou assim bilhões de recursos financeiros, porque ele chamou de guerra contra o câncer, né? A ideia era domar essa doença nos anos seguintes, o que não aconteceu, mas todo esse recurso ele propiciou um desenvolvimento assim absurdo no entendimento da doença, várias descobertas da biologia celular, desenvolvimentos das ciências moleculares e essa revolução das ômicas, né, proteômica, genômica, etc., que propiciou assim uma enorme informação relacionada aos diversos tipos de câncer. Mas aqui a gente ainda não tem um ferramental conceitual que possa englobar todo esse conhecimento para que ele seja, de fato, usado para o controle da doença, né? Então, o que o nosso grupo acredita, né, a gente vem trabalhando nisso, é que a gente pode contribuir, nós, como matemáticos, engenheiros, todos aqui que estamos vindo, a gente acha que a gente pode contribuir com o nosso background, com uma colaboração interdisciplinar, para que a gente possa tentar utilizar essas informações todas e conseguir contribuir para algum controle da doença ou contribuir para uma melhoria de qualidade de vida de pacientes, de tratamentos, etc. A matemática, ela tem feito isso, tem feito esse papel. Então, já hoje, modelos matemáticos têm sido utilizados como ferramentas acessórias na clínica médica e na biologia, né? Como uma ferramenta para testar hipóteses, para confirmar experimentos, no caso do câncer, por exemplo, para testar protocolos terapêuticos e etc. Então, é nessa linha que a gente está tentando contribuir. Em termos gerais, se atribui a Hill um dos primeiros modelos matemáticos que objetivavam caracterizar tumores sólidos, isso em 1928. Mas a gente pode afirmar que a maioria dos modelos matemáticos, eles apareceram na literatura a partir dos anos 90 do século passado. E eles podem ser classificados basicamente em duas abordagens. Os modelos contínuos e os modelos discretos. Aqui eu chamo de discretos os modelos baseados em indivíduos, tá? Vou explicar melhor o que isso significa. Os modelos contínuos, eles objetivam dar uma visão macroscópica, né, do comportamento, eles podem capturar o comportamento de populações de células. São modelos normalmente desenvolvidos a partir de equações diferenciais. Os modelos baseados em indivíduos, que eu estou chamando aqui de discretos, eles já possibilitam você identificar e acompanhar o comportamento específico de cada célula individualmente. Então, eles normalmente são modelos computacionalmente mais caros, mas eles propiciam essa vantagem de você conseguir identificar e acompanhar comportamentos específicos.
Essas abordagens, elas têm vantagens e desvantagens, né? E mais recentemente, a modelagem híbrida, ela visa juntar o melhor desses dois mundos, né? Então, a partir, principalmente desses últimos 15 anos, muitos modelos denominados híbridos, que integram abordagens contínuas e abordagens discretas, se falando, se comunicando, têm sido desenvolvidos. E aqui tem alguns nomes de pesquisadores na área específica do câncer. E isso é bastante interessante, porque o câncer, como outros problemas da engenharia, é um fenômeno multiscala. Então, o que a gente vê, por exemplo, no exame de imagem de um câncer, na verdade, é o resultado de interações de vários fenômenos que ocorrem nas mais diversas escalas, desde as escalas atômicas até as escalas teciduais, moleculares, etc. Então, envolve escalas tanto de tempo quanto de espaço bem diferentes, e o que a gente vê realmente é o resultado dessa inter-relação toda. Então, nesse contexto, os modelos híbridos multi-escala, eles são interessantes quando a gente quer capturar essa fenomenologia de forma mais completa. No nosso grupo, que a gente chama de TMG, Tumor Modeling Group, do LNCC, ou Grupo de Modelagem do Crescimento Tumoral, a gente objetiva desenvolver modelos preditivos. Aqui, Data Driven está com a ideia de serem modelos informados por dados, que possam ser validados para representar comportamentos multi-escala e, em última instância, a gente objetiva identificar casos específicos, né, que tem sido a tônica da clínica médica atual, comportamentos específicos de pacientes e elaboração, desenvolvimento de tratamentos também específicos. E, para isso, a gente vem desenvolvendo uma ferramenta que, nesse contexto de oncologia física integrativa, que ela engloba uma série de ferramentais matemáticos e computacionais, visando representar fenômenos nessas multiplicidades de escala do desenvolvimento do tumor. Então, desde mecanismos agindo nas nanoescalas até centímetros e até milímetros. Então, é um grande desafio computacional. Bom, obviamente, esse é um tema bastante interdisciplinar, que requer, né, a compreensão dos aspectos biológicos, dos fenômenos biológicos que se interrelacionam. Ele envolve também desafios de modelagem, principalmente para responder questões específicas, né? Eu mostrei para vocês aquela visão multiscala, mas muitas vezes a gente está interessado em um aspecto específico da modelagem do câncer, ou a gente está querendo, de fato, identificar o crescimento do ponto de vista de visto por um exame de imagem, por exemplo. Então, é importante a gente identificar a pergunta que a gente quer responder com o modelo, porque aí a gente desenvolve um modelo específico para aquela questão. E nessa procura de desenvolvimento de modelos que possam ser validados clinicamente, né, aí envolve a questão de verificação, calibração, validação de modelo e seleção de modelos. Então, é sobre esse contexto que eu vou discutir com vocês alguns aspectos dos trabalhos que a gente vem fazendo. Bom, então, basicamente, o sumário dessa apresentação, depois de uma breve introdução, eu vou apresentar para vocês um modelo que a gente
já vem desenvolvendo nesses últimos 10 anos, principalmente, é um modelo multi-escala híbrido, e depois vou discutir alguns desenvolvimentos adicionais. Bom, como eu falei, o câncer é um problema multi-escala. Então, o primeiro passo na modelagem do câncer é responder essa pergunta: o que de fato a gente quer estudar? A gente quer olhar o paciente no corpo, um tecido específico, um órgão específico, os mecanismos que estão acontecendo a nível celular ou molecular. Então, responder a essa pergunta é um primeiro passo para definir o problema em si. E o que ajuda bastante, a gente não vai ter tempo de discutir essas questões biológicas, mas o que a gente vem fazendo já há bastante tempo é nos basear na nossa modelagem os que são denominados hallmarks do câncer, são as marcas do câncer. Em 2000, aqui tem as referências indicadas, esses dois pesquisadores, o Hanna e o Weinberg, eles conseguiram elencar 6 capacidades que todos os cânceres compartilham para, de fato, terem esse comportamento de proliferação intensa, invasão e metástase. E eles, depois, 10 anos depois, em 2011, eles revisaram esse estudo e, com todo o conhecimento adquirido nessa década, entre essas duas datas, eles identificaram mais 2 capacidades e, mais recentemente, no início desse ano, um outro artigo que foi chamado de Novas Dimensões elencou mais 2 capacidades. Então, somando, são 10 capacidades específicas que todos os cânceres sólidos compartilham. Então, esses estudos são muito interessantes porque eles mostram cada um desses mecanismos em detalhes, as inter-relações entre as diversas escalas que vão resultar em cada uma dessas capacidades. E eles também identificaram algumas características que possibilitam as células inicialmente cancerígenas a tornarem-se cancerosas e formarem populações de células cancerosas e, de fato, dando origem ao câncer, essas características que facilitam essas aquisições dessas capacidades. Então, são a instabilidade genômica, inflamações, mais recentemente esses microbiomas, o papel dos microbiomas que a gente tem no corpo e a reprogramação epigenética. Então, essa é meio que, esses estudos são meio que a base biológica que está por trás do desenvolvimento do câncer. Então, é muito legal para quem tem interesse estudar esses artigos. No desenvolvimento desse modelo que eu vou mostrar para vocês, a gente focou em alguns aspectos dessas capacidades que envolvem 3 escalas específicas. Uma escala de célula, que vai levar em conta a heterogeneidade entre os diversos fenótipos das células cancerosas, mecanismos de adesão célula a célula e de repulsão, aptotaxe, que é um movimento em uma direção específica, por exemplo, quando ocorre uma invasão de tecido, então tem uma degradação de matriz extracelular, então tem um movimento das células cancerosas nessa região, os efeitos de deformação mecânica, que são importantes no crescimento do câncer, a angiogênese, que é o estímulo que o próprio câncer, tem de promover o crescimento de novos vasos sanguíneos para propiciar energia suficiente para eles continuarem, para as células cancerosas continuarem a crescer. Esses mecanismos são basicamente vistos na escala da célula. Eles são regulados por uma série de mecanismos intracelulares.
a gente, no modelo que eu vou mostrar, vai considerar um um mecanismo de sinalização super importante no câncer, que é a sinalização desse fator de crescimento do epidérmico, que eu vou chamar simplesmente de EGF. E na escala de tecido, na escala mais macroscópica, a gente vai considerar a dispersão de nutrientes. Basicamente, a gente vai juntar nutriente uma única categoria que a gente vai chamar de oxigênio, e aí tem toda a parte de glicose, que é o recurso energético básico do crescimento das células cancerosas, os fatores de crescimento e os mecanismos de invasão. A gente vai considerar dois tipos de crescimento do tumor. Numa primeira etapa, o câncer cresce utilizando os recursos do microambiente disponíveis para ele. Mas, à medida que as células crescem, elas têm uma proliferação muito mais intensa que as células normais, então elas exaurem os recursos disponíveis no microambiente. E o que acontece é que algumas células, essas células verdinhas aqui nesse esquema, elas estão indicando as células cancerosas. E elas têm tons de verde porque umas células, essas daqui, que ficam mais próximas aos recursos propiciados pelo vaso sanguíneo, que são oxigênio, glicose, elas têm esse recurso e elas se proliferam, elas têm recursos suficientes para se proliferar. As que estão mais longe dos recursos, elas começam a ter uma deficiência nutricional, e elas são chamadas de células hipóxicas. E aí acontece uma daquelas capacidades identificadas no Hallmarks. Essas células em hipoxia, elas começam a liberar uns fatores que vão estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos. Então, imagina que nesse esquema que a gente tenha um vaso pré-existente e pelo estímulo de fatores químicos secretados pelas próprias células cancerosas, e esses vasos sanguíneos crescem, novos ramos vasos sanguíneos crescem na direção do tumor e acabam, então, gerando energia suficiente para essas células aqui acessarem essa energia e continuarem a crescer. Então, esse é um mecanismo bem importante. Essa fase antes desse crescimento da nova rede vascular, chamando de fase avascular, e quando tem esse fenômeno que é chamado de angiogênese, o tumor entra numa fase de crescimento muito mais intenso e é denominado crescimento vascular. Então, a gente pretende modelar... Rapidinho, Oi, fala, Yuri. Você falou que as células que estão hipóxicas, elas marcam, né? Elas geram um sinalizador ou um estímulo, e você falou que esse estímulo é químico para gerar a criação de vasos sanguíneos. Esse estímulo é conhecido e ele é puramente químico mesmo? Essas células hipóxicas, elas secretam, elas fazem a síntese mesmo de um fator de crescimento, que é uma molécula, que ela sai da célula, elas jogam para o meio ambiente. Esse é um fator químico que vai se dispersar no microambiente tumoral local, e vai gerar um gradiente desse fator de crescimento. E aí tem outros fatores. Essa é uma visão mais simplista. Na verdade, aqui eu estou chamando esse fator simplesmente de VEGF, mas é uma série de fatores VEGF em conjunto que vão estimular, por exemplo, a degradação da camada do vaso sanguíneo para gerar para dar origem a um novo vaso sanguíneo a partir desse vaso principal. Que louco. É muito louco mesmo. Então, o que é fundamental para isso? Vai ser esse gradiente de fator químico, né? Então, por exemplo, a proximidade de vasos sanguíneos, elas dão mais oportunidade para que mais vasos sanguíneos sejam criados. Então, redes que são mais vascularizadas, órgãos que são mais vascularizados,
eles têm esse processo mais intenso, sabe? Uhum, uhum. E essa rede, assim, normalmente é uma rede mais errática, né? Que tem vazamentos e tudo, mas, no final das contas, dá energia suficiente para Uhum. o câncer continuar crescendo, né? Eu fiz essa pergunta porque eu tinha visto em uma palestra uma vez um pesquisador falando sobre diferenciação celular nos embriões. Né? Então, Uhum, quando você pega o espermatozoide e o óvulo, você tem uma célula, aí começa a mitose, não é? E você vai formando o novo ser humano, e de alguma maneira esse tecido tem que se diferenciando para formar os diversos sim, tecidos. E ele falou que existem, claro, mecanismos químicos que levam à diferenciação celular, mas uma coisa que me chamou muita atenção na época, e por isso a minha pergunta, existem fatores mecânicos. Dependendo de como as células são forçadas, né, qual o estado de tensão, de compressão das células, elas podem se desenvolver em um tipo ou em outro. E aí me veio isso na cabeça pensando se poderia haver também algum fator mecânico, né, pela presença do tumor, a compressão local do tecido adiposo local, ou sei lá, sim. conjuntivo, sei lá. Não, esse é um outro mecanismo, né? Por exemplo, você falou da embriogênese, né? A embriogênese acontece a angiogênese na embriogênese, que é um fenômeno super normal, né? Por exemplo, a angiogênese também acontece quando a gente tem algum machucado, né? Que a gente Uhum, o próprio organismo promove a angiogênese para curar mais rapidamente. uhum, Então, é um processo normal do organismo, do né? organismo. Uhum. Mas ele pode ser anormal. Agora, você levantou uma outra questão, que é a questão da parte mecânica. A deformação mecânica também tem um impacto enorme, porque, como você Uhum, falou, ela muda, inclusive, fenótipo celular, promove migração de célula. uhum, Então, principalmente em cânceres que estão mais contidos no cérebro, por exemplo, em um órgão mais rígido, uhum. à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo tensões de compressão, né, comprimindo o microambiente em volta, e essas tensões também atuam mudando esses fenótipos do próprio Que câncer. legal. Uhum. Legal mesmo, é É uma coisa legal, assim, no sentido de modelagem, né? Que de pena que esse modelagem, é negócio super exista. rico, né? É. E outra coisa da parte mecânica também, porque atua nessa nova rede vascular que está sendo crescendo, por exemplo, imagina, tensão de compressão atua no vaso sanguíneo, então pode promover uma obstrução de um canto e de outra ela pode promover, dar um espaço para crescer, então Uhum, é uhum. todo um interplay assim bem importante, né? Legal, legal. Bom, Obrigado. é, então assim é uma visão simplista, mas esses são assim os mecanismos principais, né? E então indo para o modelo assim que eu queria mostrar para vocês. Esse modelo, então, ele envolve essas três escalas. Em cada uma delas, a gente usa uma técnica de modelagem diferente. Então, na escala de tecido, a gente usa equações diferenciais parciais para modelar a dispersão desses fatores nutricionais, aqui eu estou colocando como oxigênio, fatores de crescimento, como o EGF, o VGF, na escala celular, a gente usa uma modelagem baseada em indivíduos, basicamente uma modelagem baseada em reagentes. Autômatas celulares também são bastante usados, a gente optou por agentes. E na escala intracelular, para modelar esses circuitos de regulação, a gente usa sistemas de equações ordinárias. Então, basicamente, na escala celular, a gente modela células normais, células cancerosas, células endoteliais, que são as principais formadoras dos vasos sanguíneos. As células cancerosas e as normais consomem oxigênio e, com o aporte de novas células endoteliais, novos nutrientes são disponibilizados para serem consumidos. Células cancerosas, elas liberam os fatores do crescimento epidérmico. Essa é um mecanismo bastante normal, mas que eles
são internalizados para células próximas, e aí esse fator de crescimento vai regular vários mecanismos e ações celulares, como a proliferação e migração. As células hipóxicas, elas secretam aquele VEGF, que eventualmente vai estimular o vaso sanguíneo. Então, o nosso modelo objetiva representar essa dinâmica aqui através dessa modelagem, que integra equações diferenciais parciais, modelos de agentes e equações diferenciais ordinárias. A parte central desse modelo, de fato, é a escala celular, que exatamente faz o link entre as duas escalas, a mais macroscópica e a microscópica. Então, esse modelo de agente, ele visa representar o agente, né, como uma entidade individual, discretizada, com seus objetivos, seus próprios comportamentos, são autônomos, então eles têm a capacidade de se adaptar e modificar seus comportamentos. Então, aqui a gente entende o agente como célula, então aqui a gente pode caracterizar fenótipos diferentes, mudança de fenótipos, então, portanto, essa heterogeneidade típica do crescimento tumoral. Esses agentes são regidos por regras que vão definir esses comportamentos, né? Então, o modelador vai, a partir do conhecimento biológico, tentar representar, via um modelo computacional, essas interrelações e todos os mecanismos de interrelações entre os agentes. Como são modelos baseados em agentes, eles normalmente, nem todos, mas normalmente eles podem se mover livre de ter um grid específico, como o caso de agentes, de autômato celular. Então, para a gente, um agente vai ser uma célula. Então, a gente vai identificar cada uma das células individualmente, seu fenótipo, seus comportamentos. A gente adota algumas simplificações, né? A nossa geometria celular, ela é assumida como circular, uma célula não é circular, e por não ser circular, o que a gente pode ter é modelar a possibilidade de uma célula se sobrepor à outra, exatamente para tentar capturar uma mudança de morfologia. Então, a gente supõe que o núcleo da célula é incompressível, mas o citoplasma da célula ele pode ser compressível. Então, para permitir esse overlap. Isso é importante na hora de definir o tipo de forças entre células. Então, o nosso agente, né, a nossa célula, ela vai ser circular, então definida pela posição do centróide, o raio da célula, raio do núcleo, raio de ação, então, até como ela se interrelaciona com células próximas e suas velocidades, para definir como é que elas se locomovem no domínio computacional. E as regras de comportamento vão definir os fenótipos. Aqui a gente vai caracterizar vários fenótipos celulares. O quiescente, que é quando a célula está em stand-by, ela está no ciclo G0 do celular, do ciclo celular. A proliferativa, quando ela recebe o estímulo de se proliferar, então ela vai entrar no ciclo celular para fazer toda a duplicação e se dividir em duas. As células hipóxicas, que eu já mencionei, que têm deficiência nutricional. As células apoptóticas são aquelas que são programadas para morrer, então elas têm uma morte programada normal, como toda a célula. A célula cancerosa, ela tem uma apoptose menor do que a célula em homeostase normal. Então, a apoptose na célula cancerosa também é diferente da célula normal. Célula necrótica é aquela que morre por conta de alguma deficiência crítica nutricional, e as células que estão migrando. Então, a gente caracteriza
através de regras de comportamento, esses diferentes fenótipos. A mesma coisa para as células endoteliais que vão formar os vasos sanguíneos. A gente vai ter a célula típica, que é a célula que fica na ponta do vaso sanguíneo, que está crescendo na direção do tumor, as células ativadas, que são aquelas que estão se proliferando para crescer o vaso sanguíneo, e as inativadas, Stock cells, que são as que formam o vaso sanguíneo. A posição das células, tanto as células cancerosas quanto as células endoteliais, como as células normais, que eu esqueci de falar, mas a gente assume que elas estão em homeostase, o posicionamento desses indivíduos, desses agentes, ele é regido pelo balanço de forças. Então, a gente considera várias forças de adesão, célula a célula, forças de repulsão. Essas forças, elas são típicas dependendo do cenário que a gente quer representar. Então, por exemplo, cânceres mais invasivos, eles têm adesão mais relaxada, e assim vai. Forças de apoptose, de movimento apoptotático, forças de arraste do fluido intersticial, forças de compressão e resistência à compressão, como a gente discutiu antes, né? À medida que o tumor cresce, ele vai acumulando forças de compressão e de resistência à compressão, e outras mais. E cada uma dessas forças tem que ser modeladas per si, e o balanço delas é um balanço de segunda lei de Newton, normal. A gente só agrega uma hipótese de equilíbrio rápido, e, em última instância, o balanço vai determinar a posição de cada uma das células. Em termos de fenótipo, né, a gente já elencou os fenótipos que a gente caracterizou aqui nesse modelo. Então, aqui a gente tem uma célula quiescente, que é aquela que está no ciclo G0, na posição G0, então ela entra na fase G1 do ciclo celular, quando ela recebe o estímulo de proliferação, e aí entra no ciclo celular para se duplicar, depois volta para o estado quiescente, ela pode migrar e ela pode morrer. Essas transições em vermelho, elas são transições estocásticas. As demais transições, elas foram assumidas como transições dependentes do estado do microambiente. Então, a célula quiescente, ela pode se tornar hipóxica dependendo do oxigênio, do nível de oxigênio. Esse sigma H seria o limite de oxigênio abaixo do qual a célula tem que ficar em hipoxia. Nessa situação, ela não tem energia suficiente, por exemplo, para se proliferar nem para migrar. Ela fica lá em stand-by. Mas se esse nutriente, o oxigênio, descer ainda mais, ela vira necrótica, ou seja, ela não tem energia para manter a sua viabilidade. Então, essas transições aqui são determinísticas. Aqui eu só estou mostrando o esquema da transição de quiescente para proliferativa. As demais transições são bastante parecidas. Então, segue essa regra probabilística, e a intensidade de transição, aqui definida por esse parâmetro alfa-P, ela é modulada por estímulos que vêm do microambiente tumoral e que vêm também do mecanismo de sinalização intracelular. Então, são dois fatores que cooperam para definir essa transição. Nesse modelo, a gente construiu esse fator como o produto do mecanismo intracelular e da ação do microambiente tumoral. E aqui são dois termos, um associado à disponibilidade de oxigênio e o outro associado a esse fator de crescimento. À medida que essa tensão
começa a acumular em alguns tumores, ele pode estagnar o seu crescimento, então pode limitar a proliferação. Então, esse é o papel aqui desse termo. Não dá muito tempo de explicar, mas a ideia é essa. E como é um modelo computacional, né, cada uma dessas etapas a gente constrói um algoritmozinho para fazer a mímica do processo. Então, aqui está mostrado como é que é o da proliferação, né? Então, a célula está em estado G0, ela está lá em stand-by, ela recebe o sinal de se proliferar. Então, ela entra para um estado proliferativo, ela vai passar um tempo, esse tempo é o suficiente para fazer a cópia de todas as suas características para serem passadas para as células filhas na hora da mitose. Depois, na mitose, né, são geradas duas filhas com área ou volume, dependendo da dimensão do modelo, que são criadas a partir da célula-mãe, e depois tem um tempo que essas células levam para crescer e saindo do ciclo celular, se tornando célula G0, ou seja, voltando ao estado quiescente. Então, um algoritmozinho é construído para cada uma dessas transições, nesses moldes. Então, um modelo simples, assim, bem intuitivo, e que pega a biologia e retrata em termos de leis, né, computacionais. Para a construção da rede vascular, é um mecanismo semelhante, a gente tem também agentes que vão representar os vasos sanguíneos, as tipicels. Aqui tem uma ilustração de como é que são a criação desses vasos sanguíneos a partir do vaso original. Então, tem um gradiente daquele fator de crescimento do endotélio, que é o VEGF, e se esse gradiente for suficiente, vai ser sorteada alguma região do vaso sanguíneo, onde vai gerar uma TIP, uma tipicel, que vai ser a origem de um novo vaso sanguíneo, e aí esse vaso sanguíneo ele vai crescendo a partir da proliferação das células endoteliais e direcionado a partir dessa célula que está aqui na ponta do vaso. Não sei se dá para ver, aqui tem um retrato biológico de um vaso sanguíneo em angiogênese, vocês veem que as células tipo, elas têm esses filamentozinhos, né? Por isso que a gente desenhou até assim, porque ela vai sentindo os fatores de crescimento e outros fatores disponíveis no meio ambiente e vai andando na direção da maior intensidade para o seu crescimento. Esse tipo de O fenômeno. movimento dessas células, Regina, ele é um movimento que você resolve ou ele é um movimento, por exemplo, estocástico, que você tira ao azar e vai para a esquerda, direita e tal? Tem dois componentes. Tem a direção, que é definida pela direção do gradiente, mas também tem um nível de estocasticidade. E tem outro fator também, que aqui eu não botei, mas depende também do estado, porque, veja, essas células, elas estão num microambiente que tem matriz extracelular, outras células, então tem presença de outras espécies do microambiente. Então, depende também dessa situação, da densidade das forças que estão regindo lá. Então, é uma mistura de efeitos, né? Esse mapa de cores, na verdade, é o gradiente que você está mostrando que vai ser solução da sua EDP numa macroescala. Exatamente, do VEGF. Ah, Exatamente. Essa solução aqui, ela vem da equação diferencial parcial, lá na macroescala. A gente projeta o valor de cada VEGF, concentração de VEG, sentida por cada célula, né? E aí faz as contas todas.
Bom, e cada uma das células, elas são moduladas pelo que está acontecendo dentro delas. Então, tem mecanismos de sinalização que começam a partir de estímulos externos, aí, que vêm do microambiente macro. Então, o EGF é um fator de crescimento que é liberado pelas células, que vai ser dispersado no microambiente a nível de tecido, mas eventualmente vai chegar em cada uma das células. Cada célula tem receptores específicos que internalizam esse fator de crescimento e dão origem a essa cascata bioquímica. Né? Nesse específico mecanismo de sinalização que a gente tratou, que é o EGF, a gente considera 20 moléculas que agem nesse balanço bioquímico aqui, que, dependendo de como elas interagem, elas vão agir na proliferação e na migração. Mas, especificamente, esse mecanismo de sinalização, ele controla outras ações, como a apoptose também, e outros tipos de ação. Mas a gente optou por ele porque ele é um mecanismo bastante estudado, bem conhecido, e está super expresso em 30% de todos os cânceres, né, sólidos. Então, é um mecanismo, assim, bem útil. E útil no sentido de tem sido estudado terapias específicas para controlar também esse fator de crescimento. Então, é bem legal isso. Então, especificamente para esse modelo, a gente considera esse mecanismo para modular a migração e a proliferação celular. Então, como eu falei, são 20 moléculas, elas são construídas nessa reação bioquímica a partir de balanço de massa normal. Então, a gente tem um sistema de 20 equações diferenciais ordinárias. Essas duas moléculas, elas têm esse papel de controlar a proliferação e a migração, que basicamente são ações complementares, né? Então, você tem uma certa energia, você pode usar essa energia para se proliferar, ou você vai, alternativamente, para migrar. Então, são duas ações meio complementares. Então, baseado em certos limiares de variação das concentrações dessas duas moléculas, a célula ganha uma vantagem proliferativa, que é aquele termo que aparece lá na intensidade de probabilidade, né, de transição, de quiescente para proliferativa, ou ela vai migrar, dependendo dessas relações. Que mais? E aí tem a escala de tecido, né? Como a gente já adiantou, tem a dispersão do oxigênio, do EGF, do VEG, também aqui não está mostrado. São modelados por equações diferenciais. Ixi, meu tempo está acabando. Diferenciais parciais. Bateria? Difusão-reação típico. Fala, Yuri. É um problema de bateria, alguma coisa? Não, é que eu acho Fique à que... vontade. Do Tá. nosso lado aqui, você pode continuar. Fique Tá tranquilo. bom. Só me avisa aqui, tá? Porque eu Tá bom. acabo engatando e falo demais. Não, mas tá ótimo, pode continuar. Não, então, são equações diferenciais parciais do tipo difusão-reação, essa do nutriente. Então, o nutriente que vem dos vasos sanguíneos se dispersa por difusão, são consumidos pelas células e, eventualmente, tem um termo de fonte que vem da geogênese. Do EGF, que está aqui, o VEG tem algo bem similar, a concentração do EGF também se difunde por difusão e é secretado pelas células quiescentes. Aqui é um mecanismo do tipo autocrine. Essa nomenclatura é porque é bem localizado. A célula, ela secreta
e essa síntese, né, que é espalhada no microambiente, ela é sentida apenas na vizinhança de onde ocorreu a síntese. Então, o coeficiente de difusão, então, para o EGF, ele é muito menor do que o de transporte de oxigênio. E são exatamente esses termos em vermelho que fazem o link entre as escalas, né? Então, a gente tem dois mecanismos, um de homogeneização e outro de projeção. Então, o valor do nutriente e do EGF é projetado para cada nível de posição de cada célula, e o grupo de células é projetado para o nível da discretização usado para resolver a equação diferencial parcial. Então, esses termos de fonte e de consumo fazem essa comunicação entre as escalas através de cada célula. Bom, esse modelo, ele é rodado segundo esse fluxograma, né? A gente tem uma inicialização do modelo, onde a gente define o domínio computacional, onde a gente coloca células normais, algumas células cancerosas, que podem ter fenótipos distintos. A partir dessa inicialização do modelo de agente, a gente resolve as equações do microambiente, então, na escala do tecido, faz essa transição do contínuo para cada um dos indivíduos, para cada célula, faz a atualização intracelular da cascata bioquímica, verifica as transições fenotípicas, faz o balanço de forças e faz a atualização do posicionamento de cada célula. Essas células são homogeneizadas, então, para passar de nível individual para o nível macroscópico, e aí começa o ciclo de volta, tá? Esse modelo foi todo construído assim, bem blocado, de forma que a gente possa, por exemplo, trocar esse mecanismo de sinalização, colocar outros termos de força, enfim, outros fenótipos. Então, tá uma construção assim, bem modular. Vou mostrar aqui algumas simulações para uma situação assim bem genérica. Então, imagina que a gente tem uma região de um tumor sólido, pequena, a gente ainda não é capaz de rodar milhões de células, apenas alguns milhares. Então, a gente tem uma região aqui, tá, de 500 micrômetros, e aí essa primeira simulação que eu vou mostrar para vocês é de um modelo avascular, em que não tem o crescimento de vasos sanguíneos. Então, aqui tem um certo código de cores. Então, essas células que estão aparecendo cinzinhas aqui são células normais. Então, essa situação aqui é a inicial do modelo de agentes. Então, tem duas células azuisinhas, que são células quiescentes, duas células proliferativas. Então, o câncer aqui é bem pequenininho. E à medida que a evolução vai acontecendo, vocês vão observar as mudanças de fenótipo que vai ocorrer a nível dessas células. Então, o câncer vai crescendo, essas células normais elas vão ser empurradas para fora do domínio. O modelo já computa essa tensão que é exercida pelo domínio, e isso vai voltar como informação para dentro da célula. Esse domínio aqui do meio representa a concentração de oxigênio. Então, inicialmente, a gente imagina o domínio com bastante nutriente, homogeneamente disperso, e esse gráfico à direita, ele representa a dispersão do EGF. Então, aqui, o EGF, ele é secretado pelas células quiescentes, então, vocês veem que ele está bem localizado na região das células quiescentes. E tem um filminho que vai mostrando o crescimento das células. Vocês veem
as células que migram, elas andam bem mais rapidamente que as células verdinhas, e aparecem células vermelhas, que são células que vão morrendo, células apoptóticas. Apareceu um núcleo aqui, que é um núcleo que o nível de oxigênio nessa região baixou de um certo nível, as células ficaram hipóxicas, e a partir de um certo momento ocorre a necrose. Então, as células ficam... aqui, a gente assume a necrose como uma necrose típica de câncer de mama, que é com acúmulo de cálcio. Então, aqui, o nível necrótico, né, ele vai mudando de cor até ficar vermelhinho, que é quando ocorre a necrose, que é o que a gente vê, por exemplo, na mamografia. Então, esse crescimento é um crescimento avascular, não tem vasos sanguíneos para estimular. Vou passar esse daqui correndo. E esse aqui, essa simulação, aqui eu estou mostrando até uma realização, né, do modelo. O modelo é estocástico, então a gente tem que depois extrair estatísticas dessas simulações. Mas nessa simulação a gente tem uma situação daquela lá, por exemplo, de um crescimento avascular, então a gente tem um câncer que simplesmente esgotou o consumo de nutrientes e parou de crescer. A gente, não sei se vocês conseguem ver, mas tem apenas células verdinhas aqui nessa ponta, o resto é célula que está em hipoxia cinza e quiescente essa azulzinha. Aqui nessa região onde está o tumor, o nutriente já está baixo, bem baixo, então por isso até que ele estagnou, apenas próximo ao vaso sanguíneo é que tem nutriente mais alto. Esse aqui já é o VEGF, é o que vai estimular o crescimento dos vasos sanguíneos. Então, tendo um certo gradiente, tem um valor limitante, vai haver uma estimulação do crescimento de vasos sanguíneos a partir desse vaso original. A gente seguiu aqui esse código de cores, então vocês vão ver o crescimento de novos vasos sanguíneos nessas coresinhas e o crescimento do câncer seguindo esse código de cores aqui. Então, à medida que os vasos vão crescendo, eles vão propiciando um aporte de nutrientes maior aqui, e observe que quando o vaso chega mais próximo do tumor, aí o tumor cresce rapidamente, né? Então, o câncer está crescendo bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, está lá porque tem uma limitação nutricional. Quando chega o aporte, aí tem nutrientes suficientes para ele crescer. E mesmo assim, a gente observa no final que tem uma região de necrose, né? Então, mesmo com cânceres grandes, a gente observa que tem regiões que têm deficiência nutricional. E esse, finalmente, é um experimento em que a gente colocou uma quimioterapia no tempo 400. Então, aqui o câncer está crescendo, tem um outro código de cores, que foi feito por outro aluno. Aí, no tempo 400, foi colocada uma quimioterapia, e essa quimioterapia, ela age matando células que estão em fases específicas do ciclo celular. Então, essa é uma outra coisa bacana do modelo de agente, né? Porque a gente pode descrever fenótipos distintos. Esse modelo aqui, por exemplo, ele separou as células proliferativas naquelas que estão em fases distintas do ciclo celular. E essa droga, que é a taxotere, ela age apenas no P-, nessas verdes escuras. Ela é uma droga bastante efetiva, porque pega uma faixa bem grande do ciclo celular. Bom, mas, então, até aqui, a gente viu um modelo multiscala, que é capaz de descrever
dinâmicas ocorrendo na escala de tecido, celular e intracelular. A gente usou abordagens matemáticas e computacionais distintas, outras são possíveis, né? Ao invés de modelos de agentes, como falei, é comum usar modelos baseados em autômatas, equações parciais podem ser parciais nem tanto, normalmente usa equações parciais mesmo para a escala de tecido. Mas nos modelos intracelulares existe uma gama de opções de modelagens distintas, usando, por exemplo, redes booleanas, redes Petri-nets, enfim, tem outros mecanismos bacanas de modelar mecanismos de sinalização. E essa estrutura, ela é bem legal, porque permite integrar, através do modelo de agente, esses mecanismos distintos. E a gente, com esse modelo simples, a gente conseguiu representar tanto a fase avascular quanto vascular da dinâmica tumoral, e capturamos essas dinâmicas de forma qualitativa. Então, até aqui a gente desenvolveu ferramental matemático computacional, algoritmos numéricos, softwares para visualização, mas até aqui a gente não integrou dados biológicos para informar os modelos e parametrizar os modelos para representar cenários específicos. Então, esses são os tópicos que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Que a gente com os quais a gente vem trabalhando também. Então, independente do modelo que a gente faça, né, a gente tem, normalmente, então, objetiva responder a uma pergunta específica, e nesse cenário a gente tem, de repente, experimentos disponíveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode ter experimentos que representem dinâmicas daqueles mecanismos de sinalização, por exemplo, esse daqui está associado a um tipo de experimento que envolve a molécula de EGF. Podemos ter dados, esse aqui dados em camundongos, de dinâmicas populacionais, dados in vitro, como esse aqui e esse aqui, dados de imagem, conhecimentos a priori de outras referências e outros modelos. O que é importante é integrar esses dados no modelo para parametrizá-los, para a gente obter modelos que sejam calibrados para os cenários específicos. Então, para isso, a gente vem usando uma série de ferramentais para estimação de parâmetros, análise de sensibilidade, de incertezas e também de seleção de modelos. A gente vem usando inferência bayesiana, porque a inferência bayesiana permite não só determinar o valor mais provável para o parâmetro, mas também a incerteza sobre ele. Ela congrega a informação a priori com dados experimentais, o conhecimento, ou não necessariamente da função de verossemelhança, no teorema de Bayes, e permite, então, a gente fazer uma atualização desse conhecimento a priori a partir dos dados, que são essas distribuições a posteriori sobre os parâmetros. Então, aqui eu estou definindo o θ como o parâmetro do modelo a ser calibrado, ou os parâmetros do modelo, o vetor de parâmetros a serem calibrados. Normalmente, esse cálculo raramente é possível de ser feito analiticamente, então a gente usa o ferramental de amostragem, usando métodos do tipo Markov-Chain Monte Carlo. Para análise de sensibilidade e análise de incertezas, também a gente tem desenvolvido um ferramental. Então, a análise de sensibilidade visa observar quais os fatores, as variabilidades de fatores que influenciam o modelo
vão influenciar mais nas quantidades de interesse que são as respostas do modelo. Essas respostas podem ser o outcome de uma terapia, ou a massa tumoral, etc. E a análise de incerteza serve para quantificar essa variabilidade nos parâmetros sobre os resultados. Então, esses dois ferramentais são bastante úteis para a gente conhecer os modelos, analisá-los e identificar os impactos dessas variações, determinadas até pelas estimativas a posteriores obtidas pelo Teorema de Bayes sobre, por exemplo, o quanto o tumor vai crescer ou qual a eficácia de um determinado tratamento. E, por último, a seleção de modelo também tem se mostrado bastante útil, né? Porque na hora que a gente define uma pergunta biológica, a gente pode pensar em algumas hipóteses para construir um modelo que vão gerar modelos diferentes. E aí, como escolher esses modelos? Então, a gente tem usado o ferramental de seleção de modelos, podemos usar fatores de Bayes, computação bayesiana aproximada, fatores baseados em critérios de informação. Nesse trabalho de 2016 aqui elencado, a gente usou o OPAL, que é o Outcome Plausibility Algorithm, que está basicamente mostrado nesse workflow aqui. Esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de dados em camundongos, de um crescimento de um glioma em camundongos. A gente tinha experimentos de imagem desses camundongos, então, que discerniam apenas o que eram células cancerosas e células normais, sem descrever heterogeneidade das células cancerosas. A gente particionou os dados de imagem em alguns conjuntos de dados usados para calibração do modelo, um outro para validação e outro para comparar a predição. E, basicamente, a gente seguiu esse workflow até chegar no melhor modelo para caracterizar esse conjunto de dados. Então, basicamente, a gente gerou uma série de modelos a partir das leis físicas e biológicas e dos hallmarks do câncer. Então, a gente gerou, acho que 9 modelos, não lembro exatamente o número de modelos. Esse fluxograma ele pode ser integrado com outras classes de modelo, por exemplo, aqui, modelos baseados em dados também. A gente vem trabalhando principalmente com modelos paramétricos, então a gente tem também conjuntos de parâmetros que eventualmente a gente conhece informações a priori, ou a gente define informações a priori para serem atualizadas a partir dos dados. Então, nesse algoritmo, a gente vai resolver um modelo. Então, primeiro, resolvendo envolve uma parte numérica, matemática, né, para verificação do modelo, usando um método numérico qualquer. Esses modelos aqui desse trabalho foram baseados apenas em equações diferenciais parciais. Então, a gente usou elementos finitos. E, a partir da resolução e da verificação, estimativa de erro, etc., tudo certo, a gente faz análise de sensibilidade e identifica se todos os parâmetros ali definidos no modelo são importantes. Se não forem, a gente pode questionar a modelagem e retornar e tentar refazer a modelagem ou descartar o modelo. É uma opção. Nesse trabalho, a gente resolveu manter, identificando os parâmetros mais importantes e os menos importantes, e passamos por uma etapa de calibração do modelo, usando esse primeiro conjunto de dados, usando inferência bayesiana. Começamos sempre do modelo menos complexo para o mais complexo. Então, a gente definiu aqui complexidade a partir do número de parâmetros de cada um dos modelos. Então,
calibrando o modelo, verificando se o modelo é válido. O modelo não é válido, ou ele é modificado, ou ele vai para o modelo seguinte, que é, então, calibrado, e uma vez que ele é calibrado e passa no teste de validação, ele entra na seleção de modelo, e aí todos os modelos que forem válidos, eles são comparados com o teste agnóstico, e aí um modelo mais parcimonioso é utilizado para predição. E nessa predição, novamente, com todo esse fluxograma, a gente quantificou as incertezas em cada um dos parâmetros, propagamos as incertezas ao longo da predição, então a gente obtém a nossa quantidade de interesse final, que é a distribuição do volume do tumor, no melhor modelo, mais parcimonioso desse fluxo, obtido via esse fluxograma. O que a gente vem experimentando é que essas técnicas elas são muito úteis para a gente conhecer o modelo e discutir mais, desafiar os modelos. Então, tem sido uma coisa bem legal para um entendimento de mecanismos, de hipóteses, de refazer os modelos. Eu acho que eu não tenho muito mais tempo, Eu ia lhe então... dizer isso, que já está chegando aí, mas continue, mas talvez um pouco mais rápido, não é, Regina? Para também você não ficar muito cansada. Não, eu queria só mostrar aqui, vou passar rapidamente algumas utilizações dessas técnicas aí que a gente fez. Por exemplo, a calibração desses modelos híbridos, né? Aqui está colocando um modelo baseado em agente. Esse é um desafio, assim, super grande, modelos estocásticos, com custo computacional grande. Então, a gente trabalhou nessa tarefa e temos conseguido um resultado bem bacana. Está aqui relacionado num trabalho publicado recentemente, em que a gente desenvolveu estratégias para evitar de ter que resolver um modelo muitas vezes, porque é um modelo caro, então a gente, através de uso de processos gaussianos, conseguiu otimizar o processo de calibração em modelos desse tipo. Muito legal. A gente usou a seleção de modelos no estudo da eficácia de doxorubicin, que é um quimioterápico muito usado em um câncer específico de mama, que é muito invasivo. Esse câncer ele tem uma heterogeneidade muito grande, então a gente avaliou 4 linhagens celulares diferentes, e o que é interessante é que essa doxorubicina, a ação dela, ela é meio dúbia, ela age tanto matando a célula quanto para controlar, a reduzir a proliferação. Então, a gente avaliou hipóteses diferentes, construindo modelos diferentes e depois checamos, né? Checamos essas hipóteses através de estratégias de seleção de modelo. Então, aqui, depois, para quem tiver interesse, a gente mostra. Então, foi um estudo assim, bem denso, em que a gente, para cada linhagem de célula, a gente tinha vários experimentos e cenários com doses distintas, com tempos de exposição diferentes, e é muito interessante porque a gente viu que cada linhagem de célula, esse painel aqui mostra, cada linhagem de célula é do mesmo tipo de câncer, ele responde bem diferentemente à terapia. Então, tem células muito mais sensíveis à terapia e outras muito mais resistentes, tem os meios termos. E aí, como modelar, né? A gente pode também avaliar o potencial de combinar modelos. Então, a gente fez isso nesse artigo, que é muito legal. E, por último, um trabalho que a gente vem fazendo, que é nos últimos, talvez, 5 anos, que é muito legal, é o estudo de imunoterapia, baseado em
em células CAR, que é uma mudança genética dos linfócitos T. Então, basicamente, esses linfócitos são extraídos do paciente, é feita uma engenharia, expande, e aí, quando eles são reinjetados no paciente, eles estão assim ativados e prontos para matar e reconhecer as células cancerosas que expressam um antígeno que foi marcado lá para ele ser ativado. Acontece o que está marcado aqui nessa figurinha, né? A célula Karen logo encontra as células cancerosas e elas se dão esse beijo, que são chamado beijo da morte, e aí promove a morte das células cancerosas. É uma terapia muito bacana, tem excelentes resultados para cânceres hematológicos, mas os resultados para cânceres sólidos ainda são bem incipientes, então tem uma área assim super vasta, está assim, pipocando muito artigo nessa área, é muito legal, e tem vários aspectos que assim ninguém sabe ainda o que acontece, por exemplo, diferentes características de pacientes, como impacto outcome, resistência, essa imunoterapia em tumores sólidos, etc. Quem tiver interesse, a gente desenvolveu um software que está disponibilizado até na versão web para estudo pré-clínico. Pré-clínico é estudo em camundongo, em que a gente pode testar diversas dinâmicas de cânceres diferentes e doses, etc. É muito bacana esse trabalho. E a gente tá trabalhando no modelo para pacientes e está tendo resultados bem bacanas. Enfim, não dá tempo de mostrar para vocês. Mas, enfim, eu espero ter passado aí alguns desenvolvimentos e pelo menos motivado a quem tiver interesse em trabalhar nessa área, que é muito legal e extremamente interdisciplinar, então envolve conhecimentos matemáticos, conhecimentos de engenharia, conhecimentos de biologia, é super motivante. É um grupo que a gente vem construindo pouco a pouco, né? Nasceu lá no Texas, né? Durante um pós-doc que eu fiz lá em 2010, 2009, 2010, e aí a gente mantém o contato com ele, juntando alunos e ex-alunos, o pessoal da área biológica, da dinâmica, da análise dinâmica, da computação e ex-alunos. E maiores informações vocês podem ter aqui na página do nosso grupo, lá no LNCC. E, finalmente, agora é a última coisa mesmo, gente, eu queria deixar aqui o convite para vocês, porque todo ano, durante o programa de verão que o LNCC realiza, a gente vem realizando um encontro em modelagem matemática computacional do crescimento tumoral. A gente vai para a nona edição, em 2023, que vai acontecer dos dias 25 a 27 de janeiro. Então, durante esse evento, a gente normalmente tem 2 minicursos e várias palestras de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. É muito legal. E é um momento da gente trocar ideias nessa área de modelagem do câncer. De qualquer modo, fica aqui o convite para outras atividades do programa de verão, que tem ocorre dentro desse período, nesse um mês, né, de 16 de janeiro a 17 de fevereiro. Tem várias outras atividades, como as associadas ao supercomputador, à ciência de dados, minicursos avulsos, jornadas de iniciação científica e também uma atividade já de longa data, que é o encontro acadêmico, onde a gente recebe alunos de outras instituições que apresentam seus trabalhos também. Eu acho que a abertura dos trabalhos já está sendo feita aqui, acho que vai até outubro, se não me engano, mas, enfim, vocês podem checar aqui na página. Então, gente, super obrigada, desculpe aí esse tempo todo, estou aqui à disposição para tirar dúvida, meu contato está aqui, então fiquem à vontade para me contactar, enfim, para qualquer questionamento. Obrigadão. Joia.
Regina, muitíssimo obrigado. Uma palestra sensacional. Aprendi um monte de coisa. Foi realmente maravilhosa. Muitíssimo obrigado pela palestra. Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver alguém com uma dúvida, pergunta, questionamento, indagação, por favor, levante a mão, né, no Teams ou abra o seu microfone. Enquanto o pessoal, eu tenho um bocado de pergunta, então eu vou começar para ver se o pessoal perde aí a timidez. Regina, quando você mostrou aquele algoritmo, né, os resultados da simulação, eu fiquei curiosidade de quem está pensando aí nas escalas, né? Você certamente tem várias escalas de tempo determinando os vários fenômenos. Uhum. Quem é que determina o passo de tempo da sua simulação? Ou seja, qual é o componente rígido ali da sua simulação que vai controlar o delta T e, portanto, o tempo da sua simulação? Tudo é controlado naquele bloco da célula, né? A Quer dizer, célula. É a EDO que controla. não tanto a Não, EDO, a EDO é mais rápida, né? Mas é o mecanismo o de agente. O o agente. agente, o agente. Exatamente, o agente. Esse interplay aí é bem sensível, né? A essas questões de. Tem muitas coisas que a gente ainda nem sabe, então a gente Uhum, ainda está uhum, investigando. E aí, Mas a minha pergunta é, então, se o passo de tempo é quase que um autômata, não é aquilo ali? Você isso, prescreve as regras pode das suas pensar. células e tal. Isso, isso. Então, é, quantas vezes você precisa resolver as suas EDOs e as suas EDPs ao longo de uma simulação? Você consegue fazer com que os seus agentes pensem localmente que está tudo num steady state e só depois de alguns passos você resolve a EDP e a EDO para poder atualizar os passos? Eu faço isso na EDP, né? Eu resolvo o agente, aí ando na EDP, projeto e atualizo os agentes. Aí leva o tempo que for necessário, acho que é 1 hora dos agentes. Então O, a simulação dos agentes fica rodando um tempão Fica, até porque você mudar o campo que vai ser vai calcular as médias que vão passar a informação para a EDP, para aí só vai ser uma mudança significativa depois dessa 1 hora aí, e aí isso, você resolve de novo a sua EDP. exatamente, Hum. exatamente. E quais são os Porque métodos que você usa? o balanço de forças é uma coisa bem mais demorada, né? Custosa Uhum, computacionalmente. uhum. E qual é o método que você usa para as EDPs e para as EDOs? Está sendo feito tudo em diferenças finitas. Diferenças finitas. Diferenças finitas. Método segunda ordem, Uhum. acho que Crank-Nicolson no tempo. No tempo para poder resolver a difusão com Clássico, estabilidade. classicão. Uhum, Elementos finitos para essa classe de problemas é mais complicado, porque eu tenho um reativo, ele prepondera. Então, uhum, aí, no elementos finitos, você teria que usar um método estabilizado. Enfim, não é nenhum uhum. problema, mas a gente Já achou melhor complica. Uhum. fazer com diferenças finitas. Entendi. E aí, uma outra pergunta que eu teria é: quando você tem o seu domínio e as suas células começam a sair, eu vi Uhum. que o domínio dos agentes é um É, domínio circular e você uhum. está resolvendo num quadrado. É, Então, basicamente, o que você está fazendo é meio que dando um golpe na condição de contorno do círculo para isso. poder não ter problema. O que isso É, acarreta? é. Nesse modelo mais simples, que a gente usou sem calibrar, né? Porque toda aquela primeira fase que eu mostrei para vocês não era um cenário realista. Não Uhum, tinha um câncer específico, não tivemos que fazer calibração. Então, a gente deu esse golpe, porque era uma prova de conceito mesmo, a gente queria uhum, implementar, uhum. aprender a fazer tudo. Já Entendi. naquele modelo de calibração específica, aí a gente compatibilizou tudo para o círculo mesmo. Aí, Ah, aí aquele modelo, a gente está começando, né? Aquela calibração começou com um estudo in vitro,
Então, aquele estudo in vitro, a gente resolveu a EDP no círculo Em mesmo. polares. Não, sabe que eu não lembro se usou polares? Ou você projetou os nozinhos ali fora, projetou o círculo, né, por umas interpolaçõezinhas Não, acho que foi feito. cartesianas. Eu acho que usou cartesiano com interpolação. Não tenho muita certeza, não, mas acho que sim. Uhum. E a questão da compressibilidade? Como é que funciona? Tem vários modelos para tratar isso. O que a gente fez foi contar as células, a gente meio que modelou o efeito. Modelou o efeito. Então, o que a gente fez? A gente vai contando quantas células estão saindo do domínio e aí transforma essas células para indicar, para correlacionar com a tensão induzida no tumor. Então, quanto mais células, maior a tensão. E aí a gente atua na proliferação, na capacidade proliferativa via A gente tem que definir um limiar do quanto que é que tem que sair para começar a agir. Mas foi bem interessante, porque pegou o efeito qualitativo da compressão. Porque o que a compressão faz? Ela reduz a proliferação, e a gente viu que fazendo aquilo a gente resolvia também, controlava a proliferação. Legal. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho mais uma pergunta. Professor. Luiz, vai lá, Luiz, por favor. Só para dizer, professor, eu achei muito legal a apresentação. Aquela parte que mostrou o fluxograma do trabalho com os vários módulos, cada modelinho que resolve até chegar no modelo final, né? Bem complexo. Então, eu fico imaginando se a gente mudar talvez um parâmetrozinho ali naquele primeiro passo do modelo, vai ter que rodar tudo de novo até a gente conseguir obter, né, um novo resultado. Então, bem interessante mesmo. A ideia ali realmente é você ter um fluxograma mais agnóstico, né? Para você ir discutindo as possibilidades de modelagem, porque é muito interessante quando você vai construir um modelo, você parte de algumas hipóteses do que você está observando do cenário que você quer modelar, mas o seu colega pode não pensar exatamente do mesmo jeito, pode questionar, pensar em outras hipóteses. E aí, como é que vão dar origem a modelos diferentes? E é muito legal ter procedimentos que possam analisar de forma isenta, né? Acho que é muito legal. Nesse modelo do TNBC, né, do câncer de mama, foi bem interessante, porque a gente tinha muitas possibilidades de ação da doxorubicina, né? Então, fomos investigando como é que funcionava, e diferentes linhagens celulares também. Então, é bem legal. Legal. Eu tenho uma perguntinha, enquanto não aparece aqui nenhuma, que é sobre na quimioterapia. Quando eu vi o resultado do seu videozinho com a quimioterapia, criaram-se vazios ali dentro. Então, o que aconteceu é que a célula ela morreu, e aí deve existir uma prescrição, né, de tempo. Depois de tanto tempo da célula morta, retira o volume. Exato. Isso é biológico? Esses buracos realmente acontecem? É que o buraco, na verdade, tem fluido intersticial, tem matriz extracelular, não fica vazio, né? Ficam espécies que a gente não seria uma outra célula no G0, por exemplo, que teria ocupado o lugar? Não. Não, ao longo do tempo isso vai acontecendo, né? Ao longo do tempo isso vai acontecendo, porque uma célula, por exemplo, se a célula é morta, ela se fragmenta, né? E eventualmente os fragmentos eles vão ser absorvidos pelo microambiente mesmo, excretados, etc. E depois, com o crescimento das células, vão ocupando novamente o espaço. É que ali o tempo está muito curtinho, então a gente só vê o buraco. Entendi. Isso vai ser repopulado de alguma maneira. Vai ser repopulado, E como é que você busca os vizinhos dos agentes? A célula só interage nos vizinhos para o balanço de força, não é isso? Tem. Ela tem um raio de ação, né?
É Porque um isso é uma atributo. complexidade muito grande, né? Buscar esses vizinhos. Exatamente. É isso que torna o modelo super caro, né? A gente até andou estudando algumas metodologias para tentar Reduzir o custo. reduzir o custo, né? Mas ainda não chegamos a nenhum Você faz a resultado. ordem, você faz ordem n ao quadrado, você vai perguntando para todo mundo se você é vizinho. É, É, exatamente. a gente em Nós, material. não, a gente agora tem feito com um certo limitante, né? Um certo número de vizinhos. Eu não sei te dizer exatamente quantos, sei lá, até uma certa distância. Uhum, uhum. Acho que é isso. Eu Tá. não sei esses detalhes, não. Os Tá bom, tá meninos bom. sabem. A gente trabalha com materiais granulares e as nossas simulações são diferentes, mas muito parecidas com essas aí. Uhum, E o que a gente faz é a gente cria uma lista, que a gente chama lista de Verlet. E aí você uhum. consegue buscar numa malha bem mais restrita, e ao invés de você ter uma ordem n ao quadrado de busca, isso cai para um n log de n, entendeu? Uhum. Então você consegue controlar bastante o custo da busca dos seus vizinhos, né? Eu acho que a estratégia é essa mesma que eu Ah, tenho. pois é. Eu Tá. só não lembro desse nome, não, Esse de nome, Verlet. Tá. Verlet. E aí, eu só queria comentar com você que tem um professor na engenharia mecânica aqui da UNB, que é o Rafael Gabler, que ele está trabalhando de maneira bastante ativa. Ele, inclusive, é professor do Luiz, que falou agora, é professor de um Uhum. outro aluno meu, estão fazendo disciplina. Ele está trabalhando muito com magnetohipertermia. Não sei se Hum, você já ouviu falar. Você injeta um fluido magnético no seu corpo, esse fluido magnético é direcionado através de um campo magnético para o tumor, e uhum, aí você, controlando a frequência de aplicação do campo magnético, você consegue dissipar calor de tal uhum. forma que você mata as células tumorais, não é? Por aquecimento, né? Você Aham, destrói o ambiente. sim. E Uhum. aí, eu acho que ele já tem alguns modelos contínuos, já está tentando fazer algumas coisas bem legais, mas eu acho que seria sensacional em algum momento vocês dois conversarem para botar esse modelo Certamente, aí, né? Uma porque é boa. uma EDOzinha medida a partir de propriedade do seu microsistema aí, né? Uhum. É Lu- legal. Luiz, pode... O Écio Orlandi trabalha com hipertermia também. Não sei se Ah, conhece. Ele tem trabalhado com nanopartícula, mas com esse mesmo isso, objetivo. exatamente. São nanopartículas, só que nesse caso magnéticas. Aham, sim. É bem legal. Legal. Luiz, Uma coisa interessante aí que o professor Rafael tinha comentado, né? É porque a gente resolve uma EDO e a gente tem como parâmetros dessa EDO a taxa de perfusão sanguínea e a taxa de consumo, geração de energia metabólica, né? Então, Uhum. talvez, como já tem essa modelagem dos elementos discretos, né, de cada célula, então talvez seja dê para fazer uma homogeneização assim mais local, mais uhum. simular cada ponto vai ter uma taxa de geração metabólica diferente. É bem Para passar a legal, informação. com certeza. É uma coisa bem fácil de integrar, né? Pois é, Bacana. com esse seu super código É, aí já bem modular, né? Isso deve ser uma é, coisa que é relativamente simples. Olha, é. eu vou ler aqui uma mensagem do professor Alberto, que estava aqui e saiu. Muito obrigado, excelente e animador. Muito legal o workflow, considerando a estocasticidade. Também aprendi muito. Pena que tenho que sair agora. Parabéns, professora, e muito obrigado pela palestra. Eu que Então, agradeço. pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, eu passo para a professora Regina. A senhora quer falar alguma coisa antes de Não, terminar? não, obrigado. Vou pedir um favor, então, ao Luiz, Diga lá. para me passar o contato, já que ele é o aluno do professor aí, né? De repente a gente conversa aí, Pois é. vocês vêm apresentar o trabalho no nosso evento, né? Legal, legal. Acho que seria legal, Luiz. Se você puder fazer isso. Você conhece o Luiz, não conhece, professora? Então, eu fiz parte da banca dele de mestrado. Ah, então pronto. Então tá em Não casa. sabia que ele Luiz, estava aí na em UNB. Brasília, tá comigo aqui no doutorado. Vamos lá, Luiz, fale. Professor, estava pensando aqui, se tem algum parâmetro muito pequeno, muito grande em relação à escala, né, do problema, para perguntar se a senhora já pensou em fazer alguma abordagem assintótica para
resolver ali, talvez resolver mais rapidamente uma dessas equações do problema e conseguir iterar mais rápido aí os parâmetros. No modelo avascular, a gente até resolve a parte de nutrientes numa modelagem quase estacionária, fica mais simples. Agora, no vascular já é outra coisa, é bem complicado, porque é tudo realmente Importante. acontecendo ao mesmo tempo, Acoplado. tudo acoplado. Nem sei dizer, não sei se é possível, mas pensar um pouquinho. Legal, legal. Professora, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. A sua palestra foi muito legal, muito realmente inspiradora para a gente ver como a gente consegue traduzir em matemática fenômenos extremamente complexos em escalas extremamente diferentes. Realmente um trabalho de primeira qualidade. Muitíssimo obrigado por compartilhar um pouco aqui conosco. Eu Prazer que enorme conhecê-la. agradeço. E deixo aí o contato. Estamos aqui abertos para discussões, colaborações, etc. Joia. Pessoal, Obrigadão. muitíssimo obrigado, professora. Muito obrigado. Até uma próxima Obrigada. Até vez. logo. Tchau, tchau, pessoal. Um Tchau, tchau. abraço. Vou encerrar a gravação. Ok. Tchau, 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 então. tchau.